Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que vocês estejam assistindo esse vídeo. Hoje a gente vai iniciar nossa jornada de vídeos no YouTube de português. Vou deixar a página do livro aqui na legenda. Hoje a gente vai falar sobre o adjetivo. Vamos começar falando do adjetivo. Na aula que vem a gente vai falar sobre a flexão do adjetivo, tá bom? Então vamos lá. Para a gente começar falando sobre esse tema, eu vou ler um pequeno textinho para a gente já destacar algumas palavras que possam dar a entender o conceito do adjetivo, tá bom? Então vamos lá, eu vou ler o texto Peter e o lobisomem. O texto começa falando sobre o uivo acordou Peter. E ele percebeu que tinha cochilado demais. Quando ele olhou ao seu redor, viu que aquele dia quente, ensolarado, havia se transformado numa fria noite de luar. Peter escutou novamente aquele uivo terrível e desta vez foi mais perto. Que ele levantou da onde ele estava descansando, à beira de uma trilha lamacenta na mata e correu. Então, assim, nesse texto, a gente falou da aventura de Peter. Temos algumas palavrinhas que a gente pode sublinhar. Eu vou deixar as palavrinhas pulando por aqui, tá? Que é quente, ensolarado e luar. E lamacenta, desculpa. Essas 4 palavrinhas, elas dão um sentido pro dia. Elas personificam o dia. Elas dão uma descrição de como foi esse dia. Ó, o dia quente e ensolarado. Quente e ensolarado está dando características para o dia. E fria está dando uma característica para a noite. Assim como a palavra lamacenta está dando uma característica para a trilha que ele estava. Então, vocês estão notando que essas palavrinhas estão caracterizando um substantivo. Elas estão personalizando ele, para a gente poder entender mais como eles são. Então, quando a gente encontra palavras que caracterizam ou modificam o sentido do substantivo, a gente está falando dos adjetivos. E esses adjetivos, eles têm que concordar em gênero, número e grau, com esses substantivos que eles estão caracterizando, certo? E a palavra luar também transforma o sentido da noite. E quando essas expressões são formadas por mais de uma palavra com valor de adjetivo, ou seja, 2 adjetivos, dando sentido a uma palavra, elas são chamadas de locuções adjetivas. A gente vê outros exemplos de locuções adjetivas em raio de sol, raio solar, dia de sol, dia ensolarado, azul do céu, azul celeste, amor de pai, amor paterno. Então, essas palavrinhas a gente considera de locuções adjetivas, tá bom, gente? Temos também adjetivos gentílicos. O que é isso? São aqueles adjetivos que indicam a origem ou a nacionalidade de pessoas, animais ou coisas. Como indiano, mulher indiana, está falando da nacionalidade dessa mulher.
Então, isso é um adjetivo gentílico, tá? Comida chinesa, homem nordestino, são esses tipos de características a gente considera de um adjetivo gentílico. Vou deixar uma fotinho com alguns adjetivos gentílicos para vocês terem uma noção do que é, tá bom? Então, vocês deram uma olhada em alguns tipos de adjetivos gentílicos e hoje a gente aprendeu adjetivo, que é a caracterização de um substantivo. A gente aprendeu sobre os adjetivos gentílicos, que são aqueles que caracterizam a nacionalidade de uma pessoa, coisa ou objeto. Também vimos que há casos em que o substantivo não é representado por uma única palavra, e sim por uma expressão, que geralmente é formada de uma preposição e um substantivo, ou advérbio, que equivale a um adjetivo. E quando isso ocorre, a gente chama de locuções adjetivas, que é o caso que eu dei de dia de chuva, que pode ser chamar dia chuvoso, ou carne de boi, que a gente chama também de carne bovina. Então, esses exemplos são locuções adjetivas, tá bom, gente? Na aula que vem, a gente vai aprender a flexão destes adjetivos e finalizar com o exercício, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido o que é um adjetivo para a gente passar para a próxima fase, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar para eu esclarecer qualquer coisa, tá? Beijos e até a próxima!